Agora em Brasília, 9h48. Saúde e comportamento. E vivemos atualmente um dilema na volta às aulas. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, as aulas particulares, de acordo com as últimas informações, retornam a partir do dia 21 de setembro. Para os pais, o que deve ser mais importante nesse momento? Qual é o papel da família nessa hora? Convidamos para tratar desse assunto a psicóloga, psicanalista e perita em vara de família, a doutora Renata Bento. Doutora Renata, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e também no Instagram. Obrigada, eu que agradeço novamente pelo convite. Doutora Renata Bento, estamos agora nesse momento e esse dilema, volta às aulas. O que é mais importante nesse momento, de acordo com a sua opinião? Eu penso que nesse momento o mais importante seria evitar o desespero, né? Porque acho que tem todo tipo de pensamento ocorrendo nesse momento. Tem uma parte das pessoas que não desejam o retorno, que, portanto, tem medo, né, desse retorno, e tem uma parte também que está absolutamente ávida pela volta à vida como era antes, né, de ter essa liberdade de ir e vir, de poder ter os filhos na escola. Então, isso divide muito as opiniões. Então, eu imagino que nesse momento, o que precisa ser feito é evitar o desespero, evitar o pânico, para que as pessoas consigam continuar pensando, né? Tem que ter uma certa cautela, tem que ter uma certa observação desse momento. É um momento de observação e de cautela. Imagino que seja assim. Imagina os pais ali também vendo muitas vezes os filhos já não mais suportando essas aulas online, quando tem essa possibilidade de aula online, os pais ali também preocupados com o rendimento escolar das crianças nesse tempo de Covid, mas o que deve ser levado em conta sobre a saúde mental dos pequenos e os adolescentes nesta época? Na verdade, o que mais deve ser levado em conta é a questão da saúde mental mesmo, né? De uma boa saúde mental. E nesse momento, como estamos vivendo um momento de turbulência, não é momento para se preocupar com o rendimento escolar. Esse ano é um ano que está acontecendo ainda, né? É uma situação completamente atípica que nos pegou, né, a todos de surpresa absoluta. Então é um ano extraordinário, onde ninguém sabia o que deveria ser feito. Estamos aprendendo, né? A escola também vai estar aprendendo. As aulas em casa são cansativas para os pais, também são cansativas para os alunos. Existe uma discrepância muito grande entre a população, né? Existe uma parte, um desequilíbrio social muito grande. Algumas pessoas não têm acesso à tecnologia para ter essa aula em casa e tudo mais. Então, eu imagino que nesse momento o mais importante é tentar focar na parte da afetividade, na parte do contato realmente, de alguma forma, com o equilíbrio e a dinâmica emocional da família. E essa parte de conteúdo, essa parte do rendimento escolar fica para um outro momento, porque nada vai adiantar uma criança rendendo absolutamente se ela não tiver com a cabeça boa. Ela pode até usar isso como fuga, né, para, de alguma forma, render bastante. Algumas crianças não têm nenhum problema cognitivo, que é ótimo, mas é um momento realmente de se pensar na questão emocional, na saúde mental. E os jovens, hein? A ansiedade deles em torno desse tema, vida normal, vem crescendo a cada dia. Como os pais devem saber como lidar com esse assunto agora com as crianças, hein? E também com os adolescentes. São duas fases muito distintas, né? As crianças ainda estão muito sob o poder e a tutela dos pais. Embora os jovens também estejam, né? Eles têm uma necessidade, uma ânsia de formação de identidade, o que precisa se afastar realmente da família, né? Mas orientar, né? Orientar esse jovem, tentar trazer para a conversa, tentar explicar que a vida normal se baseia na vida da realidade, né? Então, esse normal, voltar ao normal, esse nome é muito curioso e a gente tem que tentar abrir para poder pensar o que isso significa, voltar ao normal. Que normal que significa isso, né? Acho que o importante é poder saber lidar com a realidade. E eu acho que a saúde mental ela está ligada nisso, né? Na possibilidade, na capacidade que podemos ter de lidar com a realidade, seja ela boa ou ruim, né?
E para aqueles pais que vão optar ou optaram por não devolver os filhos para as aulas presenciais, continuar nesse ensino à distância, nessas videoaulas, qual o conselho que a senhora deixa também para essa família? Porque a família não quer que o filho vá, mas também não faz nada para que acalme essa ansiedade, essa falta de ter o contato com o coleguinha. As crianças, elas precisam muito desse contato social, né? Então, é uma perda muito grande, principalmente para as crianças muito pequenas, pré-escolar, essa fase onde precisa brincar no chão, precisa brincar com a terra, precisa ter o contato, assim, corporal mesmo, né? Então, assim, para poder ficar em casa, é necessário também que essa família, de algum modo, esteja minimamente tranquila, se é que isso é possível, né? Porque as crianças vivenciam muito os sentimentos que os pais experimentam. As crianças acabam refletindo muito esse sentimento. E é legítimo o medo dos pais não deixarem, nesse momento, irem à escola. Mas, de alguma forma, imagino eu, teremos que conviver com essa pandemia ainda um longo tempo. E vai precisar fazer uma fase de transição, né, que eu imagino que as escolas também ampliem isso de alguma forma. Eu não sei como vai ser esse retorno exatamente, tem os protocolos, deve ter, acho que um terço apenas dos alunos poderão comparecer, tem a questão do 9º ano, porque precisam se formar, enfim. Então, tudo isso está sendo aprendido aos poucos, e eu acho que é esse passo a passo que os pais precisam se acalmar, e justamente para eles passarem isso para os filhos, né? De que as coisas estão acontecendo passo a passo, de que as coisas, esse normal, né? Aquilo que a gente viveu antes da pandemia, não é o que está sendo experimentado agora. E o que vai ser depois, ainda não sabemos, porque tudo que essa pandemia trouxe para a gente, na verdade, a única certeza é de que a gente não sabe. Essa é a única certeza. E lidar com o não saber é muito angustiante. As pessoas querem saber, querem ter o controle. E a pandemia quebrou essa onipotência, né, de todos. Então, é preciso essa calma, é preciso tentar conversar com as crianças e mostrar, lógico, de acordo com o vocabulário delas, de acordo com a idade, né, que as coisas estão acontecendo lentamente, que há um retorno sim, que é possível, e como isso vai ser possível. A falta de liderança, né, e a briga governamental, enfim, isso causa muita insegurança em todos nós, né? Todo mundo quer um líder, alguém que possa mostrar um pouco o caminho. E está todo mundo aprendendo. Então, as escolas também estão aprendendo nesse ponto, né? Então, é um momento para não ter discussões acaloradas. É um momento para pensar, né, e ter calma. E já que a senhora falou de escolas, elas terão um grande papel, então, nessa forma de receber e também ter um preparo psicológico para essa nova fase. Sim, a escola vai, imagino, né, já tem muitas reuniões, já devem ter agendado muitas conversas a esse respeito. Agora, é curioso porque as pessoas da escola, os professores, né, os coordenadores escolares também são pais, né? Então, eles vivem duplamente esse conflito. E a escola vai precisar se preparar emocionalmente para poder lidar com essa agitação, com esse desespero, com essa ansiedade, trabalhando Ansiedade, também, né? trabalhando a própria também, né? Porque a ansiedade, ela é uma coisa positiva, desde que todos nós temos ansiedade, obviamente, desde que ela não atrapalhe a funcionabilidade de uma pessoa. Ou seja, se ela começa a ficar ansiosa demais e isso a paralisa, aí a gente está falando de uma ansiedade que não está funcionando bem. Agora, se a ansiedade vem e essa criança, ou esse adulto, ou esse adolescente consegue trabalhar isso de uma forma criativa, né, produzir em cima disso, então a gente está falando de uma ansiedade que é positiva. Doutora Renata Bento, já estamos quase esgotando o nosso tempo da entrevista, mas qual o conselho que a senhora deixa, então, para esses pais na orientação dos filhos que voltarão às aulas, principalmente quanto ao comportamento? Olha, não abraça o coleguinha, não vai experimentar a máscara que ele usa, coisas desse tipo. Eu acho que vai ter muita conversa, né? Acho que o mais importante seria ter essa conversa mesmo com as crianças, e as crianças entendem, né? Eu vejo isso, eu também retornei há pouco ao consultório, né? Alguns dias na semana,
para o presencial, e eu vejo quanto que as crianças estão assim entendendo como é que isso está funcionando. E isso vem esse é o papel da família, isso vem de casa, né? De como as pessoas estão lidando com isso. Então, é mostrar que realmente é preciso usar máscara, que isso é um sinal de proteção, que a gente precisa se proteger, portanto, a gente precisa proteger a nós mesmos e o outro, né? Então, a máscara é fundamental. As escolas estão pedindo um kit de máscara grande, acho que são 5 máscaras, mais ou menos, que cada criança precisa ter para, né, o kit dela, porque a criança vai tirar, a criança faz isso. Mas cabe, justamente, aos adultos orientar do quanto que isso é importante, sem criar maiores alardes, né? Mas mostrando que isso é uma proteção. Imagina, né? A criança que precisa usar óculos. Se ela não for conscientizada de que isso é importante para ela, é difícil para ela começar, né? Então, nesse momento, todos nós precisamos usar máscara. Isso é a realidade. A realidade é o único espaço que a gente tem para poder existir de forma real. Então, é nela que a gente tem que caber. É ela que precisa caber na gente também, né? Está certo. Falamos na Rádio Justiça sobre a volta às aulas particulares. Aqui no Distrito Federal, volta 21 de setembro. No Rio de Janeiro, volta quando? 14. Quer dizer, existe uma previsão para 14 no ensino particular e me parece que 5 de outubro para o público e universidades, né? Mas isso é uma previsão, a gente não sabe o que realmente disso vem, né? Vamos aguardar. E conversamos então sobre a importância da família nesse momento da volta às aulas. Conversamos com a psicóloga, psicanalista e perita em vara de família, doutora Renata Bento. Doutora Renata, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Até uma próxima e um abraço. Muito obrigada. Outro. Agora, 9h59, obrigado.